Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu ao movimento islamista Hamas que deponha as armas e disse que seus líderes poderão deixar a faixa de Gaza, onde Israel continua com seus bombardeios mortais. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse neste domingo que a pressão militar contra o Hamas em Gaza está funcionando e pediu ao movimento islamista palestino que deponha as armas. Em relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar está funcionando. É eficaz porque opera em duas frentes simultaneamente. Por um lado, esmaga as capacidades militares e governamentais do Hamas e, por outro, cria as condições para a libertação de nossos reféns. As declarações de Netanyahu acontecem no momento em que Egito, Catar e Estados Unidos, como países mediadores, tentam renegociar um acordo de cessar-fogo e garantir a libertação de reféns israelenses ainda em Gaza. Um alto funcionário do Hamas disse no sábado que o movimento aprovou uma nova proposta dos mediadores e pediu a Israel que a apoie. Depois de apresentar uma contraproposta às exigências do Hamas, o primeiro-ministro israelense também afirmou que os líderes do grupo poderão deixar a faixa de Gaza, onde Israel continua seu bombardeio mortal. O Hamas deve depor as armas. Seus líderes terão permissão para sair. Garantiremos a segurança em Gaza e implementaremos o plano Trump, o plano de migração voluntária. Este é o plano e não o estamos escondendo. Estamos prontos para discutir isso a qualquer momento. O Hospital Nasser de Gaza relatou que pelo menos 17 pessoas, a maioria crianças e mulheres, foram mortas em bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul do território palestino, que coincidiram com o primeiro dia do Eid al-Fitr, o feriado muçulmano que marca o fim do mês de jejum do Ramadã. Netanyahu viajará para a Hungria na quarta-feira, apesar de enfrentar um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. E aqui no Brasil, o empréstimo consignado para os trabalhadores da iniciativa privada registrou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em empréstimos. O Ministério do Trabalho faz um alerta sobre o uso consciente do dinheiro. Vamos ver. Segundo o Ministério do Trabalho, o Programa de Crédito do Trabalhador, que permite empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, registrou 1 bilhão e 280 milhões de reais em empréstimos nos seus primeiros 7 dias de atividade. Desde o início das operações, no dia 21 de março, foram firmados quase 200 mil contratos entre aproximadamente 11 milhões de propostas enviadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, com o valor médio contratado de R$ 6.600 em parcelas a serem pagas ao longo de aproximadamente 19 meses. O ministro do Trabalho, Francisco Massena, alertou o uso consciente, dizendo que o grande volume de solicitações mostra a necessidade do trabalhador por crédito. Porém, os empréstimos devem ser feitos com calma e avaliando as condições e buscando as propostas mais vantajosas. A contratação é feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que envia os dados do trabalhador como nome, CPF, salário e tempo de empresa para instituições financeiras habilitadas pelo governo. Com a análise feita, o trabalhador recebe as propostas em até 24 horas e escolhe a mais vantajosa. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento, respeitando a margem consignável de até 35% do salário. Caso o trabalhador seja demitido, poderá usar até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia. O valor restante será cobrado no novo vínculo empregatício. A gente muda de assunto agora para falar de esportes. O Campeonato Brasileiro começou nesse fim de semana para a alegria de muitos torcedores. E o que chama bastante atenção é o número de estrangeiros entre os clubes da Série A. São mais de 130 atletas de outros países que estão atuando aqui no futebol brasileiro. Acompanhe. E a participação de jogadores estrangeiros na primeira divisão do Campeonato Brasileiro cresceu 156,6% nos últimos 10 anos. A temporada de 2025 começa quebrando um recorde de presença gringa, tendo a participação de 136 atletas vindo de outras nações. E o número tende a crescer, visto que no meio do ano a janela de transferências para o segundo semestre vai abrir.
10 anos atrás, em 2015, antes da alavancada que encheu os elencos brasileiros de sul-americanos, europeus e africanos, a primeira divisão nacional levou a campo somente 53 estrangeiros. Em média, eles eram 2,7 por time. Agora, já são 6,8 em cada elenco. Dos 20 times da Série A, 19 têm ao menos um jogador nascido em outro país no elenco. O Mirassol, novato na elite, é o único elenco 100% brasileiro. O time do interior paulista até conta com jogadores de dupla cidadania, caso do meia Chico Kim. Mas como ele é natural do Paraná e ainda não defendeu a seleção principal da Coreia do Sul, país de origem da sua família, continua não sendo contabilizado como estrangeiro. O regulamento do Brasileirão 2025 permite que cada clube relacione no máximo 9 atletas não brasileiros por jogo. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouquinho, às 11h30, Tabata Porte volta no Redação Hit para te manter bem informado. Ótima semana para você e até mais.